Convido a compor a mesa o excelentíssimo senhor Rodrigo Maia, procurador-geral do Estado, neste ato representando o governador Flávio Dino. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Cosmo da Silva Júnior, neste ato representando o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Excelentíssimo senhor Alberto Bastos Balazeiro, procurador-geral do Trabalho. Excelentíssimo senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, secretário municipal de Relações Parlamentares, neste ato representando o senhor prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Excelentíssimo senhor Maurel Mamed Celares, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Senhora Rebeca Cossete, chefe do setor de fiscalização do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão. Senhora Sandra Gonçalves, presidente da Comissão Advocacia Trabalhista da OAB, neste ato representando o presidente Tiago Dias. Convido a todos para assistirem a um vídeo sobre o Ministério Público do Trabalho. O MPT é um dos ramos do Ministério Público da União, que tem a função de fiscalizar, mediar e regularizar de forma judicial e extrajudicial questões de interesse público voltadas à legislação trabalhista. O órgão, que existe desde 1988 e acompanha de perto as grandes transformações das relações de trabalho, possui 8 coordenadorias nacionais temáticas baseadas nas irregularidades mais graves e recorrentes enfrentadas pelos trabalhadores brasileiros. São elas: administração pública, criança e adolescente, fraudes trabalhistas, liberdade sindical, meio ambiente de trabalho, promoção da igualdade, trabalho escravo e trabalho portuário e aquaviário. O MPT possui 782 procuradores do trabalho e é dividido em 24 procuradorias regionais. As PRTs, que se subdividem em procuradorias do trabalho nos municípios, conhecidas como PTMs, espalhadas por todo o Brasil. Este é o Ministério Público do Trabalho, sempre à disposição dos trabalhadores e sempre perto de você. Para conhecer o trabalho do MPT, ficar por dentro das ações e fazer uma denúncia, acesse www.mpt.mp.br. Concedo a palavra ao procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, senhor Maurel Mamed Celares. Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor Rodrigo Maia, procurador-geral do Estado, neste ato representando o governador Flávio Dino. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Cosmo da Silva Júnior, neste ato representando o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Excelentíssimo senhor Alberto Bastos Balazeiro, procurador-geral do Trabalho. Excelentíssimo senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, secretário municipal de Relações Parlamentares, neste ato representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Senhora Rebeca, auditora fiscal, Rebeca Cossete, chefe do setor de fiscalização do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão. Doutora Sandra Gonçalves, presidente da Comissão Advocacia Trabalhista da OAB, neste ato representando o presidente Tiago Dias, e o excelentíssimo senhor deputado Neto Evangelista, autor da proposição. Antes de começar a discursar,
Eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo recentemente. Eu estava na minha sala e fui procurado por doutora Ânia, e era para fazer uma representação do Ministério Público no Hospital Aldenora Belo, de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, e que houve uma doação de mais de 8 milhões de reais para o hospital. Eu conversei com a Ânia e falei, não, Ânia, eu não vou porque eu não participei dessa ação. Essa ação foi ajuizada por você, o procurador regional Roberto participou no 2º grau, houve um acordo também intermediado pelo desembargador, doutor Gerson, e eu não tive qualquer participação nesta ação. E eu vou ao Aldenora Belo tirar foto e dizer que eu que participei. Eu falei, eu prefiro não ir. Aí a Ânia falou, não, mas eu estou com audiência, o Roberto também está em sessão, e tu vais representando o Ministério Público como chefe. E eu fui. Chegando ao local, eu conheci o diretor do Aldenora Belo, conheci a direção de um modo geral, várias pessoas, o advogado e tudo, e fiquei pensando como aquelas pessoas têm um papel importante perante a nossa sociedade. E eu olhei o diretor contando tudo aquilo com uma empolgação enorme, que ainda tem muito a crescer, e achei aquilo tão interessante, e falei, esse pessoal aqui que representa o Hospital Aldenora Belo tem uma importância muito grande para a nossa sociedade. E ele me disse, vamos conhecer o hospital. Eu fui conhecê-lo. Conhecendo o hospital, já conhecia, há muitos anos, há mais de 20 anos, e retornei ao hospital. Conhecendo o hospital, eu passando pelos corredores, eu olhei enfermeiros andando, médicos cuidando de pacientes, pessoas na limpeza do estabelecimento, e era ali, parecia uma colmeia, né, de abelhas, né, parecia uma coisa desorganizada e totalmente organizada, porque todo mundo sabia o que fazia. E o diretor falando comigo, e ele tem toda a importância, e a importância dele não diminuiu para mim, mas parece que a voz dele foi diminuindo, e eu comecei a ouvir a voz dos que ali trabalhavam. E eu comecei a ver que existe a importância daqueles representantes da instituição, de toda a diretoria, mas existe também a importância de todo mundo que está ali, cada um fazendo o seu trabalho, do médico que está ali, do enfermeiro que está ali, da pessoa da limpeza que está ali, e, ao mesmo tempo, eu lembrei do que eu tinha dito para a Ânia, que eu não ia participar, que eu preferia não ir ao local, porque eu não tinha participado daquela ação civil pública, e eu comecei a pensar que aquela ação civil pública, apesar do belíssimo trabalho da doutora Ânia, ela é o resultado do trabalho de muita gente, de muito servidor, desde o servidor que recebe, o representante da empresa, ou a testemunha, lá na nossa recepção, desde o servidor que faz a limpeza, que deixa o ambiente limpo para o nosso trabalho, o técnico que está ali despachando os procedimentos, né? Os analistas também. Então, a gente começa a perceber que é todo um conjunto. Sem tirar a importância de quem representa a instituição, a gente vê que aquela instituição tem muito mais coisa por trás, tem muito mais gente por trás. É um trabalho enorme ali. E eu comecei a me sentir também que eu também tinha minha participação, Ânia, naquela ação civil pública, que foi no dia que eu fui lá tirar foto, pelo menos isso, né? Eu tive essa participação. E iniciarei o meu discurso. Eu confesso aos senhores que eu sou melhor falando de improviso do que lendo. E eu sou muito ruim falando de improviso, mas continuemos. Inicialmente, peço a Deus que abençoe este momento. Agradeço a todos pela presença, cumprimento os procuradores do trabalho, aqui presentes, servidores, demais trabalhadores do Ministério Público do Trabalho, representantes da Superintendência do Trabalho, doutora Léa, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, sindicatos, associações, organizações não governamentais e a todos presentes. Agradeço à população maranhense, que é o objetivo maior de todas as nossas ações. Agradeço à Assembleia Legislativa do Maranhão, especialmente ao excelentíssimo senhor deputado Neto Evangelista, pela iniciativa desta bela homenagem prestada ao Ministério Público do Trabalho no Maranhão. Segundo Balzac, falando das mulheres, a bela idade de 30 anos é o ápice poético da vida. Prefiro acreditar que é um dos ápices, que sempre será seguido de muitos outros ápices, incluindo os ápices que ainda virão
para o Ministério Público do Trabalho no Maranhão. Como todos perceberão, não citarei nomes de pessoa neste discurso, sob pena de cometer injustiças, e principalmente para enfatizar que cada palavra que dita refere-se a todos os membros e servidores que passaram ou estão atualmente em nosso Ministério Público do Trabalho, estagiários também, né? E todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para esta história. O Ministério Público do Trabalho no Maranhão já nasceu com uma grande missão, pois surgiu logo após a Constituição Federal de 1988, que aumentou de modo significativo as atribuições do Ministério Público de um modo geral. Saíamos de uma situação quase figurativa, com funções de emissão de parecer e composição de sessões de juízos e tribunais, para abraçar um conjunto de novas atribuições advindas da abertura democrática. E, certamente, nem mesmo os integrantes da carreira e seus servidores tinham uma noção exata da importância do nosso papel que estava surgindo com o novo texto constitucional. Até então, tínhamos na seara trabalhista, em grande parte, somente as lides individuais, e o papel do Ministério Público do Trabalho, apesar de já ser relevante, tinha sua importância em fases recursais, não tendo ainda uma maior influência na vida diária do trabalhador, nem mesmo tinha uma atuação ainda profunda na defesa dos seus direitos fundamentais, o que ocorreria em passos rápidos e também em um curto prazo. Estávamos ainda na fase de negação da existência do trabalho análogo ao de escravo no Brasil, apesar das denúncias já existentes da sua ocorrência, principalmente após os trabalhos realizados por Dom Pedro Casaldáliga, no Pará e no Mato Grosso. Não havia correntes. Como chamar este trabalho de escravidão, diziam. E o Maranhão era um dos campeões desta ilegalidade, assim como da negativa da sua existência. O trabalho infantil, inclusive o doméstico, ainda fazia parte da nossa cultura, e os que assim contratavam crianças e adolescentes classificavam-se como benfeitores, visto que davam oportunidades para que os infantes estudassem e vivessem em um município melhor que os de sua origem. A informalidade no mercado de trabalho maranhense era a regra geral, e a contratação de servidores públicos era, na sua maior parte, realizada por indicações, mesmo com a já existente obrigatoriedade de contratação por concursos públicos. A obediência às normas de segurança do trabalho, mormente no setor de construção civil, era quase inexistente. Esta era apenas uma singela parte do cenário que existia à frente dos desbravadores, procuradores e servidores que iniciavam suas tarefas no Maranhão no ano de 1989. Certamente que atuações isoladas não resolveriam os problemas de uma seara tão complexa, que era aqui observada. Assim iniciaram-se os trabalhos com grandes parceiros, como o Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, Justiça do Trabalho, organizações não governamentais, Centro de Defesa de Açailândia, Comissão Pastoral da Terra, polícias federais, rodoviárias, civis e militares, sindicatos, Corpo de Bombeiros e muitos outros parceiros importantes, que eu pretendo incluir também a OAB. O combate ao trabalho análogo de escravo, por ser a irregularidade que mais feria e ainda fere os direitos fundamentais do ser humano, foi o carro-chefe de toda a nossa atuação que ali se iniciava, com a proliferação no Estado das fiscalizações, através dos grupos móveis de erradicação do trabalho análogo de escravo, realizadas de forma desbravadora e com resultados extremamente importantes. Levou-se a dignidade aos trabalhadores nos mais longes rincões deste Estado, muitas vezes em locais em que o poder público nunca havia alcançado antes. Foi o momento em que os integrantes do Ministério Público do Trabalho, com demais parceiros, tornaram-se verdadeiros bandeirantes às avessas, levando a liberdade e a dignidade aos trabalhadores dos nossos diversos municípios, e buscando os tesouros que as traças e ferrugens não destroem, que são os tesouros da missão retamente cumprida. Tivemos a oportunidade de olhar nos olhos destes trabalhadores, ouvir seus pedidos de socorro, e vimos, em uma prática bem dolorida e impactante, a essencialidade das nossas atividades. Verificamos, mais que nunca, que não poderíamos nos dar o direito de fraquejar.
No combate ao trabalho infantil, foram inúmeras as atuações, com instaurações de inquéritos civis, ajuizamento de ações civis coletivas, individuais, em um trabalho quase incansável, além da assinatura de termo de ajuste de conduta com empresas e com grande parte dos municípios do Maranhão, trazendo-se especial destaque aos termos de ajuste de conduta firmados com os municípios maranhenses para a implementação de políticas públicas para o combate ao trabalho infantil, com a garantia de reserva de uma parcela do orçamento público a este combate, além do fortalecimento de conselhos tutelares e outros órgãos importantes para esta atuação. Hoje, apesar de termos muito trabalho ainda a fazer nesta seara, percebemos que contribuímos bastante para a mudança de mentalidade a respeito da prejudicialidade do trabalho infantil. Neste mesmo caminho de ações junto aos entes públicos municipais, pode-se citar os termos de ajuste de condutas firmados com quase todos os municípios do Maranhão para a realização de concursos públicos, além de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho com este mesmo desiderato, tendo como resultado inúmeros municípios que realizaram concursos públicos pela primeira vez através da nossa atuação. Não se podendo esquecer do pioneirismo do Ministério Público do Trabalho do Maranhão na implementação de políticas públicas de erradicação do trabalho análogo ao de escravo, sendo a primeira procuradoria do país a assinar um termo de ajuste de conduta neste sentido, com o Estado da Federação, e cujo modelo de atuação está sendo seguido por outras procuradorias do trabalho no país. Parabenizando-se aqui também o governo do Estado por esta decisão de assinar um documento tão importante para o combate ao trabalho análogo de escravo em nosso Maranhão. Nesta mesma área de combate ao trabalho análogo de escravos, temos uma importante parceria com a OIT, a ONG Repórter Brasil e também com o governo do Estado no projeto Escravo Nem Pensar, sendo que o Maranhão foi o primeiro estado do Brasil a aderir a este projeto de ações educativas voltadas à prevenção e ao combate do trabalho escravo. Nossas atuações, porém, vão muito mais além, através do combate à discriminação nos estabelecimentos empregatícios, inserção de trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho, combate ao assédio moral no emprego, combate à exploração sexual, combate ao tráfico de pessoas e demais situações de precarização do trabalhador, inclusive com soluções de conflitos entre empregadores, trabalhadores, sindicatos e entes públicos, através da realização de inúmeras mediações. Assim, temos conseguido a pacificação das partes e obtido benefícios sociais imensos. Com palestras, treinamentos, visitas a escolas, participação em órgãos colegiados, temos levado informações sobre o direito dos trabalhadores a toda a sociedade, transmitindo informações não só sobre o direito do trabalho, mas principalmente sobre direitos fundamentais e sobre a dignidade dos trabalhadores. Acrescente-se a tudo isso as incontáveis destinações sociais de valores advindos de condenações em ações civis públicas e coletivas, ou de ações de execução de termo de ajuste de conduta, em situações em que os valores de ressarcimento, a título de dano moral coletivo, são revertidos para a própria comunidade. E aqui, como exemplo, cita-se a recente destinação da quantia de mais de 8 milhões de reais ao Hospital Aldenora Belo, que me referi há pouco, entidade pioneira do tratamento de câncer no Maranhão, e que, para se ter uma ideia da importância da doação, este estabelecimento hospitalar, que possui uma fila com 900 pacientes à espera de cirurgia oncológica e com média de espera de 1 ano, com os equipamentos adquiridos através da quantia doada, haverá redução da fila para 60 a 90 dias, mais um trabalho social de valor incalculável. Nem tudo são flores, entretanto. Muitas das irregularidades pelas quais lutamos teimam em subsistir, apesar de termos tido melhoras acentuadas em todas elas. Perdemos também, há poucos anos, um grande guerreiro, que inclusive era prata da casa, e estamos vivendo uma das fases mais difíceis da nossa atuação, seja em relação aos problemas financeiros, com corte de gastos públicos, que afetam diretamente as nossas atividades, situação que levou ao fechamento de 2 sedes de procuradorias do trabalho, Bacabal e Caxias, seja pelos ataques sofridos à atuação do Ministério Público, de um modo geral, através de dispositivos legais, como em alguns aspectos da lei de abuso de autoridade, seja em situações específicas relacionadas ao Ministério Público do Trabalho, com ameaças concretas de extinção do órgão,
com a tentativa de esvaziamento das nossas atuações através do corte sistemático e talvez premeditado de direitos, outrora considerados consolidados dos trabalhadores, dando-se a impressão de que os grandes culpados pela situação de crise pela qual passa o país são os trabalhadores e os órgãos que atuam em sua defesa. Mas não estamos parados, olhando a banda passar, pois qualquer mudança para melhor nunca veio e nem virá de presente para nós. Utilizando-se de uma frase de Dante Alighieri, de que no inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise, nós nunca ficamos neutros e sempre buscamos nosso espaço. Hoje, apesar de toda a crise por que passa a instituição, vislumbramos um horizonte de crescimento e estamos fazendo acontecer esta visão, pois sabemos da importância do papel que exercemos e não deixaremos que as nossas instituições de defesa da sociedade sejam destruídas, sob pena de pagarmos um preço bastante alto em termos de queda de qualidade de vida da população, aumento das diferenças salariais, sociais e salariais também, certamente, e da concentração das riquezas, e eliminação de salvaguardas, principalmente para os cidadãos mais vulneráveis. Lembro-me que há alguns anos tínhamos um confronto de valores resumido na indagação: a natureza dificulta o progresso? Hoje parece que a pergunta modificou para: o trabalhador dificulta o progresso? E nós temos certeza que não. E nossa missão hoje é difundir esta certeza, fazendo valer mais que nunca a nossa missão constitucional de defesa dos direitos fundamentais. Entendemos que esses 30 anos sejam apenas a juventude da instituição, e o brilho nos olhos continuam da mesma forma daqueles tempos longínquos, na Rua do Alecrim, no centro da nossa São Luís, quando iniciávamos as nossas lutas, olhando para a frente, sempre com a esperança e certeza de que o melhor ainda está por vir. Obrigado. Destaco a presença do nobre deputado estadual, deputado Ariston, presente aqui, prestigiando a nossa sessão solene. A presença dos procuradores Ânia Gadelha, Marcos Antônio de Souza Rosa, Marcos Sérgio Castelo Branco Costa, Maurício Pessoa Lima, Márcia Cristina Aliaga, o senhor Anderson Regis Cavalcante, diretor regional do Ministério Público do Trabalho, e o excelentíssimo senhor Manuel Lopes Veloso, juiz titular da Terceira Vara do Trabalho. Maurel, eu fiquei preocupado se seu discurso lido foi assim, e você disse que você fala melhor de improviso. Eu fiquei preocupado em você querer levar essa tribuna e tomar a vaga da gente aqui na Assembleia, viu? Parabéns pelo pronunciamento, mas fala com causa própria, portanto, fala com o coração, né, em primeiro lugar. Eu concedo a palavra ao Procurador-Geral do Trabalho, senhor Alberto Bastos Balazeiro. Bom dia a todos e a todos. Queria saudar a mesa, saudando inicialmente o excelentíssimo deputado Neto Evangelista, autor da proposição e presidente da Associação Solene, excelentíssimo senhor Rodrigo Maia, procurador-geral do Estado, nesse ato representando o senhor governador Flávio Dino, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Cosmo da Silva Júnior, neste ato representando o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, excelentíssimo senhor Maurel Mamede Celares, meu amigo, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho
aqui no Maranhão. Excelentíssimo senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, secretário municipal de Relações Parlamentares, nesse ato representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Excelentíssima senhora Rebeca Cossetti, chefe do setor de fiscalização do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão. Excelentíssima senhora doutora Sandra Gonçalves, presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB Seccional do Maranhão, representando este ato o presidente Tiago Dias, colegas de Ministério Público aqui presentes, o senhor parlamentar, deputado Ariston, que também nos prestigia aqui, servidores do Ministério Público, dessa casa, advogados, minhas senhoras, meus senhores, hoje é, sem dúvidas, um dia marcante na história do Ministério Público do Trabalho. Nesse dia de celebração do passado, lembra o pai da história, o grego Heródoto. Naqueles primórdios da civilização, definiu com simplicidade a importância para a humanidade entender o seu passado. Disse ele: pensar o passado, compreender o presente e idealizar o futuro. E é isso que estamos fazendo aqui hoje. Ao revisitar a história dessa recente instituição na vida do povo maranhense, podemos também compreender claramente o papel dessa mesma instituição nos dias de hoje. E, ainda mais, podemos projetar o futuro do MPT. Quis o destino que houvesse uma coincidência de circunstâncias que fazem dessa data, de fato, mais especial. De um lado, o Ministério Público do Trabalho no Maranhão está em festa, comemorando 30 anos de sua instalação nesse importante estado de federação, e ainda, senhor presidente, festejando a recente posse do doutor Maurel Mamed Celares, meu colega de concurso, no cargo de procurador-chefe da Regional. A Regional Maranhense do Parque Laboral foi criada pela Lei 7671, de 21 de setembro de 1988, mas somente foi instalada, de fato, em 26 de maio de 1989. Além de sua sede na capital maranhense, a 16ª região também conta com as procuradorias nas cidades de Imperatriz, Caxias e Bacabal, as últimas com as atividades sendo provisoriamente atendidas por outras e pela capital, mas cujo retorno e pleno funcionamento é compromisso da nossa gestão na Procuradoria-Geral do Trabalho. Mais ainda, é compromisso da nossa gestão, doutor Maurel, dotar São Luís de sua primeira sede própria. E essa melhoria das condições físicas e estruturais da instituição no Maranhão tem como razão de ser prestar um melhor serviço à sociedade e dar melhores condições de trabalho ao nosso corpo de servidores terceirizados, estagiários, hoje na casa de 73 servidores, 13 membros, todos irmanados por trazer a dignidade do trabalho aos 217 municípios maranhenses. Acrescento que a nossa instituição aqui trentenária tem um novo gestor, como havia aludido, doutor Maurel Celares, plenamente à altura da sua grandiosa missão institucional, para cujo exercício reúne todas as qualidades necessárias. Preciso também fazer, nesse momento, um sincero agradecimento ao doutor Luciano Aragão, que respondeu pela instituição nos últimos 2 anos. Doutor Luciano, já em parceria com o colega Maurel, soube conduzir essa regional com sabedoria e espírito público. Num cenário tão adverso do ponto de vista orçamentário, legislativo e institucional, teve habilidade para conduzir a regional com precisão e hoje nos ajuda de modo substancial, senhor presidente. O procurador-chefe anterior é o nosso diretor-geral em Brasília, hoje, exercendo o cargo de diretor-geral. Também aqui a coordenadora nacional de meio ambiente e trabalho, também aqui lotada no Maranhão. Então o Maranhão está prestigiado duplamente, também nós estamos prestigiados em Brasília com a presença de 2 maranhenses. Maranhense também, minha amiga. Minhas senhoras e meus senhores, festejamos aqui a história de 30 anos do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, história construída por muitos que se dedicaram e deram o seu sacrifício a essa casa e a esse Estado, mas que também se renova. Eu vou aqui chamar você de decano, Maurício, porque estava aqui Roberto Magno, mas eu vou chamar você de decano na sequência, você e Ânia, no cenário de defesa diária do direito social e das instituições trabalhistas. E é essa coincidência a que aludi inicialmente. Amplamente divulgada ontem, o noticiário oficial de hoje traz o texto da medida provisória 905, que parece repetir a equivocada ideia de que a redução de direitos pode ser fomento da economia,
quando o ciclo econômico, para ser induzido, exigiria o inverso, que é um mercado consumidor forte. Os sonhados empregos da reforma trabalhista de 2017 hoje ainda patinam em números recordes de informalidade. E mais, o texto provisório, em novo e grave equívoco, adentra temas centrais da própria atuação do Ministério Público do Trabalho, desembargador Código, a exemplo da dinâmica dos termos de ajuste e conduta e a destinação da reparação, mas que certamente encontrarão correções e limites no Congresso Nacional e no confronto com a Constituição Federal. Em tempos turbulentos como os que vivemos atualmente, queremos sempre ser porta-voz da esperança. Se, por um lado, os desafios que se põem no horizonte de nossa instituição são mais difíceis, por outro, temos a determinação de um Ministério Público do Trabalho mais forte e efetivo. Nossa instituição deve se manter fiel ao seu corolário de defesa do direito social e, ao mesmo tempo, ser capaz de se reinventar, de usar a inovação como meio para vencer obstáculos, ser ambiciosa a ponto de buscar sempre um lugar de maior relevância na nossa sociedade. Combater a chaga do trabalho em condições análogas à escravidão, em um Estado com um histórico de quase 2.700 resgatados, de 2013 a 2018, ou mesmo lutar pela erradicação de sua prática correlata, o trabalho infantil, com números próximos a 100 mil, segundo estimativas do BGE, ou ainda enfrentar um cenário com quase 4 mil acidentes de trabalho apenas em 2018, é reconhecer que fizemos muito, mas temos muito ainda por fazer. Saiba, doutor Marel, que para essa missão de fazer avançar o nosso MPT, a Regional do Maranhão contará sempre com o meu apoio incondicional e de todo o corpo de gestão do Ministério Público do Trabalho em Brasília. Estamos conduzindo o MPT em 3 vertentes, mas com o mesmo objetivo: ser mais relevante para a sociedade brasileira. Os eixos gestão administrativa e orçamentária eficiente, aprimoramento da forma de atuação para ser mais resolutiva e a projeção institucional perante a nossa sociedade. O Ministério Público do Trabalho está também repensando sua forma de atuação. A tão debatida Resolução 66 se insere nesse contexto de se buscar uma atuação mais resolutiva e está sendo maturada em um intenso processo de discussão, para o qual convido todos os colegas a participarem, a sociedade também, realizado e sendo conduzido por uma comissão de membros do Conselho Superior. O MPT pode e deve produzir bons resultados, articular soluções, ser positivo. Somos hoje uma instituição adepta ao diálogo, uma instituição que fala com todos os segmentos, que põe à mesa de forma técnica as questões e debate, que é o que precisamente faremos com a MP 905. Mas dialogar não nos impedirá de agir com firmeza quando verificado qualquer vilipêndio ao direito social e às instituições que o tutelam. É nesse sentido que estamos abrindo canais diretos de diálogo com todos os interlocutores institucionais. Fazemos parte da República e dela somos peça fundamental. Devemos, portanto, ocupar com altivez nosso espaço, dialogando com o Legislativo, Judiciário, Executivo e com os demais atores institucionais. Só mesmo por meio do diálogo franco, baseado na técnica, poderemos cumprir efetivamente o papel atribuído pela Constituição ao parquê laboral. Agradeço, por fim, a todos aqueles que fizeram e fazem a história do MPT do Maranhão. Cada trabalhador maranhense festeja hoje conosco. Agradeço a sensibilidade do senhor deputado proponente, que destacou de forma única a atuação do Ministério Público do Trabalho no Maranhão. Façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para entregar para a sociedade um MPT mais resolutivo e muito mais relevante. É dia de festejar, mas é dia de agir. Seguimos firmes. Parabéns, muito obrigado. Registro a presença da deputada Mical Damasceno, aqui presente também na sessão solene, em homenagem aos 30 anos do Ministério Público do Trabalho. E confesso aos senhores e às senhoras a minha felicidade em poder ter sido o autor desta proposição, apoiada por todos os pares aqui, aprovado por todos os pares desta sessão solene, já vista a necessidade
de ser pautada, qualquer sessão solene na casa, para apreciação dos membros da Assembleia, e toda a Assembleia aprovou, reconhecendo, assim, a importância do Ministério Público do Trabalho no nosso Estado. E confesso aos senhores, de quando essa discussão aqui, inclusive com o presidente Otelino, presidente da Casa, da apreciação desta sessão solene, eu dizia ao presidente de algumas identificações que eu tinha com o próprio Ministério Público do Trabalho, haja vista quando fui secretário do Desenvolvimento Social aqui no Estado do Maranhão, desenvolvemos alguns planos, alguns seminários de erradicação do trabalho infantil. Recordo-me em 2016, quando cheguei a chamar os 70 municípios com maior índice de trabalho infantil aqui no Estado, colocamos dentro de um seminário, discutindo e capacitando os gestores públicos desses municípios para ir ao enfrentamento também deste grave problema que nós temos aqui ainda no Maranhão. E, coincidência ou não, o Ministério Público do Trabalho, assim como a Constituição faz 30 anos nesses últimos anos, eu também faço, não sei se foi coincidência ou se foi obra do destino, mas fico muito feliz em poder ser o autor dessa proposição em um momento que faz-se mais necessário ainda a participação efetiva do Ministério Público do Trabalho, a união das instituições, porque vivemos ainda um momento de economia fraca, que começa a ter algum tipo de reação, mas ainda que não veio os seus reflexos ainda para o cidadão, ou seja, nós temos ainda muitos brasileiros, muitos maranhenses fora do mercado de trabalho, e a partir do momento em que a Assembleia Legislativa, a representação da população do Maranhão, homenageia o Ministério Público do Trabalho, também convidando, abrindo as portas do Poder Legislativo do Maranhão, para que nós possamos fazer essa discussão juntos. A Assembleia vem discutindo temas dessa natureza. Antes de vir para a sessão solene, estava no seminário que a Assembleia está promovendo, o Maranhão discutindo o Brasil, onde era discutido as PECs que estão tratando sobre a reforma tributária. E a mídia divulga bastante duas reformas que estão postas, que, ao meu ver, e me parece que de fato, a principal proposta apresentada, a 45, apenas trata de uma simplificação, uma unificação aí dos tributos. E a gente discutia aqui na Assembleia Legislativa a necessidade de irmos além. De taxarmos mais quem pode pagar mais e taxarmos menos quem pode pagar menos. E quem é que pode pagar menos? É sobretudo o trabalhador, que é o alvo do trabalho do Ministério Público, garantir essa dignidade da pessoa humana. E nessa discussão, dessa apresentação de um novo modelo de reforma tributária, chegamos à conclusão, depois de diversos estudos, que essa taxação de riquezas, de acordo com a renda, de acordo com o patrimônio, nós taxaríamos a mais do que é hoje, os 27,5% de tributação no imposto de renda, em apenas algo em torno de 2,8% da população brasileira, ou seja, a grande maioria da população do país, e por consequência também do Maranhão, ela teria uma taxação de imposto menor. Obviamente, isso você casando, quando você tira imposto, você tem que achar outros espaços para acrescentar o nosso orçamento. E é justamente fazendo esse balanço entre quem ganha menos e quem ganha mais. E quando a gente faz isso, permite que a pessoa de baixa renda ela não seja apenas um mero consumidor, mas seja uma pessoa também que possa começar a pensar em outro estilo de vida financeira, até mesmo, como a gente discutia agora lá abaixo, em baixo investimento. Porque nós somos o país aí dentro da OCDE que tem a maior taxa de imposto sobre consumo. E quem são os maiores consumidores? São os trabalhadores, são as pessoas de menor renda. São as pessoas que a Assembleia Legislativa sempre busca ter uma atenção maior. E eu tenho certeza absoluta que o Ministério Público do Trabalho também, porque são os trabalhadores que fazem o nosso Maranhão e fazem o nosso Brasil. E nesse diapasão da criação do Ministério Público do Trabalho, junto com a Constituição, jamais poderia faltar a figura do MPT. Porque, afinal de contas, essa Constituição de 88 elegeu ali a dignidade da pessoa humana como centro de gravidade desse universo jurídico. Então, era necessário ter uma instituição que pudesse olhar, de fato, para aqueles que constroem o nosso país, que são os trabalhadores.
Portanto, nesses 30 anos do Ministério Público do Trabalho, eu parabenizo a instituição em nome dos senhores, em nome das senhoras, que são procuradores do trabalho no nosso Estado e que ajudam o desenvolvimento do Maranhão. Sei que existem alguns procuradores que não são maranhenses e, nos dias de hoje, assim, eu ouço meus filhos falando, se a gente pode dar spoiler, né? Assim, eu ouço eles falando. Quando eu vou contar alguma coisa lá em casa, meu filho fala assim, o do meio, pai, mas isso é spoiler. Então, dando um spoiler, eu conversava com o pessoal da direção do MPT e falavam que existe alguns procuradores que não são maranhenses e prestam serviço maranhense. E seria justo que a Assembleia Legislativa pudesse homenagear, tornando estes procuradores como cidadãos maranhenses. E aí fica, inclusive, essa discussão já na Assembleia Legislativa. Já olho alguns procuradores sorrindo aqui, procuradores. Mas, na verdade, é um reconhecimento ao trabalho que vocês desenvolvem pelo nosso Estado, que é um Estado potencialmente rico, mas uma riqueza não transferida para as pessoas. E isso é algo que deve ser debatido, jamais deve ser cesseado esse debate no nosso Estado. Portanto, meu reconhecimento aos senhores e às senhoras que fazem o Ministério Público do Trabalho no Maranhão e, sem dúvida nenhuma, fazem o sorriso de muitos trabalhadores do nosso Estado no momento em que precisam da ação dos senhores. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão solene. Senhor presidente, Senhor... rapidamente, eu gostaria de parabenizá-lo por este momento e apresentar ao Ministério Público do Trabalho no Maranhão, na pessoa do Procurador-Geral, na pessoa do Procurador-Chefe, ex-auditor fiscal do trabalho, nosso querido colega Maurel. Gostaria de citar aqui também Dr. Marcos Rosa, Dr. Luciano Aragão, e falo aqui em nome da Superintendência Regional do Trabalho, agradecendo o apoio moral e institucional que nós tivemos nesses últimos 3 anos de transição para o Ministério da Economia. Gostaria de ressaltar realmente um papel brilhantíssimo na defesa dos direitos humanos e constatar e ser assim uma palavra de confirmação diária nessa nossa aliança, né, nessa nossa parceria que tivemos nesses últimos 3 anos na defesa do trabalho digno, no combate ao trabalho escravo, no combate ao trabalho infantil. Na grande conferência, ano passado, que a doutora Ania realizou aqui, sobre o benzeno. Então, assim, é realmente uma atuação muito efetiva, inclusive junto com as entidades sindicais, que merece de todos nós, realmente, parabéns, e contem conosco na Superintendência Regional do Trabalho. Muito obrigada. Muito bem. Portanto, declaro encerrada a sessão.